Naquela tarde abafada, em um salão luxuoso de um hotel 5 estrelas, todos os olhares estavam voltados para uma cena inusitada. Alicia, uma garota negra de apenas 12 anos, mantinha a cabeça erguida e o olhar firme diante de um homem de terno caro e expressão altiva. Ela havia acabado de afirmar com orgulho que falava 9 idiomas diferentes. A sala silenciou por um instante, mas logo foi quebrada por uma risada debochada do milionário que a observava. Para ele, aquilo não passava de uma fantasia infantil, uma forma de chamar atenção. O homem, dono de empresas internacionais e acostumado a ser a figura mais respeitada em qualquer ambiente, não conseguiu conter o riso. 9 idiomas? Repetiu em tom sarcástico, como se a ideia fosse absurda demais para ser levada a sério. Alguns convidados trocaram olhares de cumplicidade, rindo discretamente com ele. Alicia, no entanto, não baixou os olhos, nem se sentiu diminuída. Pelo contrário, havia em sua postura uma confiança inabalável, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para provar que cada palavra que dissera era real. Ela respirou fundo e então, como quem abre uma cortina para revelar um espetáculo, começou a falar em inglês impecável, sem sotaque. Em seguida, trocou para o francês, deslizando pelas palavras com uma naturalidade que deixou a plateia em silêncio. Logo passou para o espanhol, depois para o árabe, e, em questão de segundos, fez a sala inteira prender a respiração ao ouvir o mandarim sair de sua boca como se tivesse nascido em Pequim. Cada idioma soava com precisão, entonação e confiança, sem tropeços. O silêncio se transformou em espanto e os risos sarcásticos deram lugar a expressões boquiabertas. O milionário, que até segundos atrás parecia dominar a situação, ficou imóvel, sem saber como reagir. Seu sorriso debochado desapareceu, substituído por uma expressão de puro constrangimento. A cada idioma que Alicia demonstrava, algo dentro dele se despedaçava. A arrogância, a certeza de superioridade, a convicção de que o dinheiro era a única forma de poder. Ele não esperava que uma menina tão jovem, vinda de um contexto simples, pudesse humilhá-lo de forma tão elegante e natural, apenas com o conhecimento que carregava dentro de si. As pessoas presentes começaram a trocar olhares entre si, tentando processar o que estavam testemunhando. Muitos ali tinham estudado em boas escolas, viajado pelo mundo, mas nunca haviam dominado nem metade dos idiomas que aquela menina mostrava. Com tamanha fluidez, Alicia, serena, mantinha sua demonstração sem pressa, como se quisesse deixar claro que não precisava provar nada além do que já carregava em sua própria essência. O ambiente, antes tomado pelo riso e pelo deboche, agora estava carregado de respeito silencioso. O milionário sentiu o suor escorrer pela testa, algo incomum para quem sempre se orgulhou de ter controle absoluto em qualquer situação. Pela primeira vez, percebeu que não bastava ter dinheiro para se destacar. Havia uma riqueza invisível, que não se comprava com cifras ou propriedades, e ele a via diante de si na forma de uma garota de apenas 12 anos. A cada frase que ela pronunciava em outro idioma, ele sentia seu próprio pedestal desmoronar, como se estivesse sendo despido de toda a arrogância que carregava há anos. Quando Alicia finalmente parou, depois de recitar trechos em alemão e até em italiano, o salão estava completamente silencioso. Não havia mais sorrisos irônicos, nem olhares de desprezo. Todos os presentes tinham testemunhado algo raro e extraordinário. Uma criança que, mesmo sem luxo, possuía um patrimônio que nenhum cofre poderia guardar: o conhecimento. Ela olhou para o milionário sem arrogância, mas também sem pedir aceitação. Seu semblante transmitia apenas a certeza de que não era inferior a ninguém. O milionário, envergonhado, tentou esboçar um comentário, mas sua voz saiu embargada.
Ele, que tanto havia rido minutos antes, agora mal conseguia sustentar o próprio olhar. A plateia, por sua vez, passou a aplaudir Alicia com entusiasmo. Não era apenas um reconhecimento pela habilidade de falar idiomas, mas pela coragem de se manter firme diante da descrença e do preconceito. A menina, sem ostentar, havia invertido os papéis. O poderoso empresário estava pequeno e ela gigante. A tensão ainda pairava no ar quando Alicia respirou fundo e agradeceu em voz baixa no idioma nativo da maioria presente. Aquela simplicidade deixou claro que ela não precisava provar mais nada, apenas mostrar quem era. Seu olhar firme caminhou pela plateia e todos se sentiram parte de algo maior, como se aquela criança tivesse acabado de lhes ensinar uma lição silenciosa, mas inesquecível. O silêncio constrangido do milionário contrastava com os aplausos que ecoavam pelo salão. O empresário, ainda atônito, se lembrava de quando, no início da noite, havia se divertido ao ouvir a ousadia da menina. Agora, cada risada parecia lhe pesar nos ombros como um erro irreparável. Ele entendia que tinha julgado sem sequer ouvir, apenas olhando para a cor da pele dela, para a roupa simples que usava, para a pouca idade que carregava. Tudo o que sempre acreditou sobre poder e prestígio estava sendo questionado diante de todos, e isso lhe corroía por dentro. Alicia, por outro lado, não buscava vingança nem humilhação. Sua postura era tranquila, quase madura demais para a idade. Não havia sinais de vaidade, apenas a firmeza de alguém que conhecia o próprio valor. Esse equilíbrio, tão inesperado em uma criança, aumentava ainda mais o impacto sobre todos ao redor. Era impossível não pensar em quantas Alícias existiam pelo mundo, mas que nunca tinham a chance de mostrar seu talento por conta dos preconceitos enraizados. Quando o milionário finalmente se levantou, os olhares se voltaram novamente para ele. Seu rosto, antes confiante, agora parecia carregado de uma vulnerabilidade inédita. Ele tentou pronunciar algumas palavras, mas o que saiu foi um pedido de desculpas. Breve, quase engasgado. Aquela cena de um homem poderoso pedindo perdão a uma menina parecia surreal. Ainda assim, era real. E para todos os presentes, seria impossível esquecer o que haviam presenciado naquela noite. O pedido de desculpas não apagava o que havia acontecido, mas mudava completamente a atmosfera. Muitos presentes, acostumados a ver aquele homem sempre como referência de sucesso e arrogância, se surpreenderam ao vê-lo vacilando diante de uma garota. Foi um choque de realidade, coletivo. Se até ele podia reconhecer o erro, porque tantos ali também não poderiam rever seus próprios preconceitos. Alicia, sem levantar a voz, tinha provocado uma transformação silenciosa no coração de cada pessoa naquele salão. Alguns convidados se aproximaram dela, primeiro timidamente, depois com mais entusiasmo, tentando conversar em diferentes idiomas. Alicia respondia com leveza, alternando entre línguas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cada resposta sua arrancava sorrisos, olhares de admiração e até lágrimas discretas de quem percebia o quão injusta havia sido a primeira reação do milionário. Era como se o brilho dela estivesse iluminando a todos, mostrando que conhecimento não tem idade, cor ou classe social. Enquanto isso, o milionário permanecia em silêncio, observando de longe. Seu orgulho lhe impedia de se aproximar, mas sua mente estava em ebulição. Ele sempre acreditou que nada era mais poderoso que o dinheiro, que status e influência compravam respeito. Mas ver uma menina de 12 anos conquistar a atenção e a admiração de todos, apenas com sua inteligência, desmontava suas convicções. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia pequeno em meio a uma multidão. Alicia, porém, não deixava que a situação a transformasse em alguém arrogante. Ao contrário, ela sabia que aquele era apenas mais um degrau na longa escada que ainda precisava subir. No fundo, tinha consciência de que, para muitas pessoas como ela,
raramente havia oportunidades para mostrar o próprio valor. Talvez fosse por isso que se preparava tanto, porque entendia que quando a chance aparecesse, teria que agarrá-la com todas as forças. E foi exatamente isso que fez naquela noite. O burburinho crescia. Pessoas que antes nem notavam a presença da menina agora queriam saber quem ela era, de onde vinha e como havia aprendido tanto em tão pouco tempo. Alguns perguntavam se seus pais eram professores universitários, outros imaginavam que ela tivesse estudado em escolas internacionais. Alicia respondia apenas o necessário, sem se alongar demais. Não queria impressionar com sua origem, e sim com seu esforço. Ela sabia que não viera de um berço privilegiado. Pelo contrário, sua família sempre batalhou com pouco, mas nunca deixou de acreditar no poder da educação. Entre os presentes, havia jornalistas que começaram a registrar discretamente a cena. Era impossível ignorar a naturalidade com que aquela garota transitava entre idiomas que muitos adultos passavam a vida tentando dominar sem sucesso. Cada palavra de Alicia era um golpe contra o preconceito e uma lembrança de que o talento pode surgir nos lugares mais inesperados. A noite, que deveria ser apenas mais um evento de negócios, estava se transformando em um episódio inesquecível. O milionário, incomodado, percebeu que todos estavam agora mais interessados na garota do que nele. Acostumado a ser o centro das atenções, sentiu uma espécie de vazio que jamais havia experimentado. Tentava recuperar a postura, sorrindo e cumprimentando conhecidos, mas era impossível negar que sua arrogância tinha sido desmascarada diante de todos. Ele, que sempre se orgulhava de ter estudado nas melhores universidades do mundo, agora percebia que o conhecimento verdadeiro não podia ser comprado nem ostentado. Ele tinha que ser conquistado. Alicia, sem perceber completamente a dimensão do que estava causando, continuava sendo apenas quem sempre foi, curiosa, dedicada e orgulhosa de sua trajetória. Mas, ao notar que até os adultos mais sérios se emocionavam com suas palavras, começou a entender que talvez tivesse algo maior em suas mãos. Sua habilidade não era apenas um talento individual, mas também um símbolo de resistência, de representatividade e de possibilidade para tantas outras crianças que, como ela, eram subestimadas todos os dias. Enquanto alguns aplaudiam discretamente, uma senhora elegante se aproximou de Alicia com lágrimas nos olhos. Ela contou que havia passado a vida tentando aprender francês sem sucesso e que, ao ouvir a menina falar com tanta fluência, sentiu uma mistura de inveja boa e inspiração. Disse que agora entendia que nunca era tarde para tentar novamente, que talvez tivesse desistido cedo demais. A confissão emocionou parte do público, que começou a enxergar em Alicia não apenas uma menina prodígio, mas também um espelho para suas próprias limitações. O milionário, no entanto, não estava pronto para ceder totalmente. Ainda tentando se firmar, ele interrompeu e perguntou em tom desafiador se a garota também sabia discutir sobre negócios complexos, ou se apenas decorava frases soltas em várias línguas. Era sua tentativa desesperada de recuperar terreno, de mostrar que, apesar da surpresa, ele ainda dominava um território que julgava inalcançável para uma criança. O silêncio que se seguiu deixou claro que todos aguardavam a resposta da menina. Com calma, Alicia sorriu e respondeu em inglês, detalhando como gostava de ler notícias internacionais todos os dias para praticar. Depois, trocou para espanhol e comentou sobre a economia emergente da América Latina, citando dados que havia estudado recentemente. Em francês, falou sobre os desafios do mercado europeu. E, para finalizar, em árabe, explicou como as barreiras linguísticas podiam atrapalhar negociações globais. Cada palavra era articulada com segurança, e o salão inteiro acompanhava, perplexo, a desenvoltura daquela menina que não apenas falava idiomas, mas sabia
a aplicá-los em contextos reais. O milionário perdeu o ar por um instante. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esperava respostas infantis, mas recebeu explicações sólidas, quase como se estivesse diante de um adulto experiente. Seu riso inicial agora parecia distante, vergonhoso. Os olhares que caíam sobre ele não eram mais de respeito, mas de reprovação. A cada frase de Alicia, sua imagem de autoridade e poder diminuía, enquanto a dela se tornava maior e mais admirada. Alguns convidados, inspirados pela demonstração de Alicia, começaram a perguntar como ela havia aprendido tantos idiomas. Ela explicou que, desde pequena, se dedicava a estudar sozinha, usando livros, vídeos e até conversas online com pessoas de diferentes países. Contou sobre as dificuldades que enfrentou, a falta de recursos e os olhares de dúvida que recebia constantemente. Cada detalhe reforçava a mensagem de que determinação e disciplina podem superar barreiras sociais e econômicas. O milionário, sentado agora à mesa, tentava organizar os pensamentos. Sentia uma mistura de vergonha e admiração, mas a humildade não vinha facilmente. Ele se lembrou de quantas vezes havia desconsiderado talentos subestimados apenas pelo status ou aparência. A percepção de que poderia aprender algo com aquela garota começou a surgir timidamente, trazendo um desconforto que ele não sabia como administrar. Enquanto isso, Alicia continuava conversando com outros convidados, alternando idiomas com naturalidade. Alguns começaram a repetir frases para testar sua fluência, e ela respondia sem hesitação. Cada interação aumentava a impressão de que aquela criança não era apenas talentosa, mas também extremamente inteligente e perspicaz. O ambiente, antes cheio de formalidade e competitividade, agora transbordava curiosidade e respeito genuíno. Ao perceber o impacto que Alicia estava causando, o milionário finalmente se levantou, respirou fundo e se aproximou. Sabia que precisava reconhecer, de alguma forma, a competência da garota. Sua voz saiu firme, mas com um tom diferente do habitual. Não havia deboche, apenas respeito. Ele agradeceu por sua demonstração e, de forma quase inaudível, admitiu que havia subestimado o talento e a coragem dela. Foi um momento de virada silenciosa, mas carregado de significado para todos que presenciaram. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos após a declaração do milionário. Ninguém parecia acreditar no que acabara de acontecer. Um homem acostumado a dominar todos ao seu redor, agora se curvava, mesmo que simbolicamente diante de uma criança. Alicia manteve seu sorriso discreto, consciente de que não precisava se vangloriar. Cada gesto seu transmitia a força de alguém que sabia o próprio valor e não precisava provar nada a ninguém. Alguns convidados se aproximaram buscando conversar com a menina e entender mais sobre sua rotina de estudos. Ela explicou que cada idioma era aprendido com prática diária, que exigia disciplina e curiosidade genuína. Compartilhou detalhes de como lia notícias internacionais, assistia a vídeos educativos e se comunicava com pessoas de diferentes culturas para aprimorar a pronúncia. Tudo parecia simples para ela, mas para quem ouvia, era impressionante o quanto aquela dedicação havia transformado sua vida. O milionário observava cada movimento, percebendo que aquela situação não era apenas sobre idiomas, mas sobre humildade, respeito e empatia. Cada pessoa na sala começava a refletir sobre seus próprios julgamentos e preconceitos. Alguns sussurravam entre si sobre como muitas vezes deixavam de valorizar talentos escondidos simplesmente por aparência, idade ou origem social. A noite se transformava em uma lição de vida coletiva, com Alicia como protagonista silenciosa. Quando finalmente sentiu que precisava agir, o milionário se aproximou novamente. Desta vez, oferecendo uma oportunidade que ele jamais imaginara antes.
convidar Alicia para participar de um projeto educativo internacional, onde seu talento poderia ser reconhecido e utilizado em escala global. O convite, feito de forma genuína, representava não só um reconhecimento de habilidades, mas também uma mudança em sua própria visão de mundo. Alicia, com a serenidade que sempre a caracterizou, aceitou, ciente de que aquela oportunidade poderia abrir portas inimagináveis, mas que seu valor ia muito além de qualquer convite ou reconhecimento. Com o convite formalizado, Alicia sentiu uma mistura de emoção e responsabilidade. Ela sabia que aquela oportunidade não era apenas um prêmio pessoal, mas também uma chance de representar todas as crianças que, como ela, precisavam provar seu valor diante de um mundo que frequentemente subestimava suas habilidades. Cada passo que dava naquele evento parecia carregado de significado e seu olhar transmitia mais confiança do que nunca. O milionário, por sua vez, começou a perceber que aquela experiência tinha mudado algo dentro dele. Sua visão de poder e riqueza estava sendo repensada. Ele entendia que status e dinheiro não garantem respeito nem admiração verdadeira. Ver uma menina de 12 anos conquistar a atenção e o respeito de todos ao redor apenas com inteligência e coragem o forçou a reconhecer o que sempre ignorara. A riqueza mais poderosa está no conhecimento e no caráter. Alguns convidados começaram a se aproximar do milionário, curiosos sobre sua reação e impressionados com a postura de Alicia. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não era o centro das atenções por causa de sua fortuna, mas por sua própria humildade e capacidade de aprender com alguém inesperado. Cada interação reforçava a lição de que todos, independentemente da idade ou posição social, possuem algo a ensinar e algo a aprender. Enquanto isso, Alicia conversava com outros adultos e jovens presentes, respondendo perguntas com paciência e clareza. Ela explicava como o esforço contínuo e a disciplina eram fundamentais, compartilhando pequenas estratégias de estudo que qualquer pessoa poderia aplicar. O salão, antes dominado por formalidades e vaidades, agora respirava curiosidade, aprendizado e admiração genuína. Todos ali estavam conscientes de que haviam presenciado algo que ultrapassava barreiras sociais, provando que talento e dedicação não têm limite. A presença de Alicia inspirou outros jovens na sala a se esforçarem mais e acreditarem em si mesmos. Alguns confessaram que haviam desistido de aprender idiomas ou explorar novas habilidades por medo de falhar ou de serem julgados. Agora, ao ver aquela menina de 12 anos superar preconceitos e dominar diferentes línguas, perceberam que a idade e a origem social nunca deveriam ser barreiras para o conhecimento. A coragem de Alicia se tornava um exemplo vivo de superação. O milionário, observando de perto, começou a refletir sobre os erros cometidos em sua própria vida. Ele se lembrava das inúmeras vezes em que subestimou pessoas por status, aparência ou idade. Cada lembrança parecia pesar mais, deixando claro que aquele episódio não era apenas sobre uma garota talentosa, mas sobre sua própria transformação interna. Pela primeira vez, entendia que humildade e aprendizado contínuo são mais valiosos que qualquer fortuna. Enquanto isso, Alicia continuava a impressionar, respondendo perguntas complexas com precisão e clareza. Alguns adultos tentaram provocá-la, mas rapidamente perceberam que não estavam lidando apenas com uma criança prodígio, mas com alguém que possuía inteligência, disciplina e maturidade emocional acima da média. A confiança natural de Alicia transformava o ambiente. De uma sala cheia de ceticismo, agora surgia respeito e admiração genuína por seu talento e postura.
Quando a noite começou a se aproximar do fim, ficou claro para todos que presenciaram o evento que aquela experiência tinha mudado o rumo de suas vidas, mesmo que de forma sutil. Alicia não apenas provou seu valor, mas também ensinou uma lição poderosa. Nunca subestime alguém com base na idade, aparência ou classe social. O milionário, agora visivelmente impactado, sabia que aquele momento ficaria marcado para sempre, tanto em sua memória quanto na história de quem acompanhou o que aconteceu naquela noite. A manhã seguinte trouxe um novo desafio para Alicia. Ela sabia que aquela oportunidade de participar do projeto internacional exigiria ainda mais dedicação. Sua rotina, já intensa, precisaria ser ajustada para equilibrar escola, estudos de idiomas e agora as demandas do novo programa. Mesmo assim, não havia hesitação em seu olhar. Cada passo era planejado com disciplina e foco, refletindo a maturidade que tantos adultos invejavam. O milionário, refletindo sobre os eventos da noite anterior, decidiu tomar atitudes concretas. Ele contatou a equipe responsável pelo projeto educativo e sugeriu incluir mentoria personalizada para Alicia, garantindo que seu talento fosse potencializado ao máximo. Pela primeira vez, suas decisões não eram motivadas por status ou lucro, mas por reconhecimento e valorização do verdadeiro mérito. Era um gesto silencioso, mas carregado de significado. Enquanto isso, Alicia começou a se comunicar com os coordenadores do programa, mostrando ideias, estratégias de aprendizado e métodos que ela mesma havia desenvolvido. Sua criatividade e visão para expandir conhecimentos impressionaram até os adultos mais experientes, provando que o talento, quando aliado à disciplina, pode superar qualquer barreira de idade ou experiência. Cada resposta sua transmitia confiança, clareza e inteligência, deixando claro que aquele não era apenas um talento passageiro, mas algo que tinha base sólida. O milionário, observando tudo à distância, começou a sentir uma admiração genuína. Ele percebia que, mesmo com toda a sua fortuna e experiência, estava diante de alguém capaz de ensiná-lo mais sobre coragem, dedicação e humildade do que qualquer escola ou universidade poderia oferecer. E pela primeira vez, a ideia de que o conhecimento é a verdadeira riqueza parecia tomar forma em sua mente, transformando seu olhar e postura diante da vida. Nos dias seguintes, Alicia começou a participar de reuniões e discussões sobre projetos internacionais, sempre contribuindo com ideias e análises detalhadas. Cada sugestão sua era recebida com surpresa e respeito, mostrando que seu talento não se limitava a falar idiomas, mas incluía compreensão, estratégia e visão de mundo. A confiança que transmitia cativava adultos e jovens, fazendo com que todos a ouvissem atentamente. O milionário, agora mais presente, passou a acompanhar de perto as participações da menina. Ele notava não apenas a habilidade técnica, mas a forma como Alicia se comunicava, resolvia problemas e inspirava outras pessoas. Cada interação fortalecia nele a certeza de que a verdadeira liderança não está no poder ou no dinheiro, mas na capacidade de influenciar positivamente e respeitar talentos ao redor. Alguns colegas adultos, que inicialmente duvidaram das capacidades da menina, começaram a se aproximar para aprender com ela. Perguntavam sobre métodos de estudo, formas de memorizar idiomas e estratégias de organização do tempo. Alicia respondia com paciência e generosidade, demonstrando que conhecimento compartilhado não diminui o valor de quem o possui, mas amplia o impacto que se pode causar no mundo. Enquanto isso, a fama de Alicia começou a se espalhar discretamente entre instituições de educação e cultura. Alguns professores e mentores internacionais enviaram convites para colaborar em programas e palestras, reconhecendo que sua habilidade única merecia ser compartilhada globalmente.
cada convite reforçava a percepção de que talento verdadeiro encontra reconhecimento, mesmo quando surge de lugares inesperados e de pessoas que a sociedade costuma subestimar. Alicia começou a receber mensagens de jovens de outros países, pedindo dicas e conselhos sobre como aprender novos idiomas e se preparar para desafios similares. Cada mensagem era um lembrete do impacto que suas ações estavam causando, e ela começou a perceber que sua história poderia inspirar milhares de pessoas a acreditar no próprio potencial, independentemente das circunstâncias. O milionário, observando essa repercussão, começou a se questionar sobre sua própria trajetória. Ele percebeu quantas oportunidades havia perdido por preconceitos e julgamentos precipitados. Alicia, sem sequer tentar mudar ninguém, apenas sendo ela mesma, mostrava que a vida podia ensinar mais que qualquer livro ou experiência formal. Ele sentiu que precisava ajustar sua própria forma de enxergar o mundo. Durante uma reunião internacional online, Alicia se destacou novamente ao apresentar uma análise detalhada sobre tendências culturais e econômicas em diferentes países. Seu domínio de múltiplos idiomas permitiu que ela se comunicasse diretamente com representantes de várias nações, algo que surpreendeu até os coordenadores do projeto. Cada palavra sua carregava precisão, clareza e segurança, mostrando que seu talento não era apenas teórico, mas aplicável em situações complexas do mundo real. Enquanto isso, alguns adultos começaram a compartilhar a história de Alicia em redes sociais e fóruns educativos, destacando não apenas a habilidade linguística, mas a determinação e disciplina que a menina demonstrava. Aos poucos, a imagem de Alicia deixou de ser apenas a de uma criança prodígio. Tornou-se um símbolo de superação, inspirando jovens e adultos a questionarem seus próprios limites e a buscarem crescimento constante, mesmo em meio a dificuldades. Alicia, consciente de sua crescente influência, começou a planejar formas de ajudar outras crianças a aprenderem idiomas e desenvolverem habilidades similares. Ela criou pequenos guias e métodos práticos, adaptados para diferentes níveis de conhecimento e idades. Cada passo era pensado para que o aprendizado fosse acessível e motivador, mostrando que a dedicação e a disciplina podem ser aplicadas por qualquer pessoa, independentemente de sua origem. O milionário, agora totalmente envolvido no projeto, passou a apoiá-la em todas as iniciativas, oferecendo recursos e conexões que poderiam ampliar o alcance do trabalho de Alicia. Ele percebeu que, ao investir em talento genuíno, estava não apenas ajudando uma menina, mas também aprendendo lições valiosas sobre empatia, humildade e reconhecimento do esforço alheio. Sua transformação interna continuava silenciosa, mas profunda. Alguns educadores presentes no projeto começaram a se organizar para implementar workshops inspirados nos métodos de Alicia. A menina se tornou um ponto de referência, não só por suas habilidades, mas também por seu caráter e dedicação. Cada workshop promovia aprendizado efetivo e inspirava crianças a acreditarem que poderiam superar obstáculos e atingir resultados antes considerados impossíveis. Enquanto isso, Alicia continuava a interagir com seus colegas e mentores, sempre com curiosidade e desejo de aprender. Mesmo com o sucesso crescente, ela não perdeu a humildade. Cada conversa, cada sugestão era tratada com atenção e respeito. Essa postura reforçava a ideia de que inteligência e talento verdadeiros vêm acompanhados de responsabilidade, generosidade e disciplina, valores que ela carregava desde cedo em sua vida. A cada dia, Alicia se tornava mais confiante em sua capacidade de inspirar e ensinar. Ela começou a planejar vídeos curtos e tutoriais online, compartilhando técnicas de
aprendizado de idiomas e mostrando que qualquer criança com dedicação poderia alcançar resultados surpreendentes. Seu objetivo não era apenas impressionar, mas criar impacto real na vida de jovens que, como ela, enfrentavam barreiras sociais e limitações de recursos. O milionário, agora admirado por sua própria mudança de perspectiva, percebeu que a menina havia transformado não só a visão do público, mas também a dele mesmo. Ele passou a refletir sobre como sua vida teria sido diferente se tivesse reconhecido mais cedo o valor das pessoas à sua volta, independentemente de status ou aparência. O encontro com Alicia tornara-se um marco de aprendizado e humildade, lembrando-o de que respeito e reconhecimento não são negociáveis. Enquanto a repercussão crescia, Alicia começou a receber convites para palestras e encontros em diferentes cidades. A cada novo convite, ela se mantinha firme em seu propósito: compartilhar conhecimento e inspirar jovens a acreditarem em seu próprio potencial. A menina mostrava que liderança e impacto não vêm da idade ou riqueza, mas da disciplina, coragem e dedicação contínua. Alguns pais, emocionados, enviavam mensagens agradecendo pelo exemplo de Alicia. Contavam como seus filhos, antes desmotivados, agora se interessavam por estudar idiomas, aprender novas habilidades e acreditar em si mesmos. Era visível que a história da menina estava transformando vidas, criando uma onda de motivação que se espalhava além do evento, alcançando casas, escolas e comunidades ao redor do mundo. Alicia começou a perceber que seu impacto ia além do aprendizado de idiomas. Jovens e adultos começaram a se aproximar para ouvir sobre sua disciplina, organização do tempo e métodos de estudo. Ela compartilhava cada detalhe com clareza, mostrando que não existiam atalhos mágicos, apenas dedicação constante e estratégia inteligente. Cada conversa reforçava que determinação e esforço pessoal podem superar barreiras econômicas e sociais. O milionário observava cada interação e sentia uma mistura de orgulho e reflexão. Ele percebia que sua fortuna e influência não eram suficientes para gerar um efeito tão profundo e positivo como o que aquela menina estava criando com conhecimento e disciplina. Pela primeira vez, entendeu que a verdadeira riqueza estava em reconhecer talentos e investir neles com honestidade e respeito. Enquanto Alicia continuava a trabalhar em seus projetos, ela também dedicava tempo para estudar novas áreas do conhecimento. Aprendia sobre economia, ciência e cultura global, sempre buscando expandir seu repertório. Seu compromisso com o aprendizado constante impressionava todos que a conheciam, provando que talento e esforço podem se multiplicar quando aliados à curiosidade e paixão pelo saber. Alguns professores do projeto internacional começaram a propor bolsas de estudo e oportunidades adicionais para Alicia. Eles reconheciam que uma criança com tamanho potencial merecia acesso a recursos que pudessem transformar seu talento em conquistas ainda maiores. Cada nova oportunidade reforçava a ideia de que esforço, inteligência e coragem podem abrir portas que ninguém imaginava serem possíveis. Alicia começou a escrever pequenos artigos e ensaios sobre suas experiências de aprendizado, compartilhando estratégias, desafios e conquistas. Seus textos se tornaram referência para professores e estudantes, mostrando que habilidades extraordinárias podem surgir de dedicação e perseverança, mesmo em crianças de origens humildes. Cada palavra escrita carregava autenticidade e inspiração. O milionário, observando a evolução da menina, decidiu abrir espaço em seus próprios canais de comunicação e contatos para divulgar o trabalho de Alicia. Ele percebeu que sua influência poderia amplificar o impacto da jovem e ajudar outras crianças a acreditarem em seu próprio potencial. Era uma forma de transformar a admiração em ação concreta, gerando oportunidades reais
para talentos promissores. Alguns colegas de Alicia começaram a se inspirar e buscar métodos similares para melhorar seu aprendizado. A menina tornou-se um modelo de determinação, mostrando que mesmo obstáculos aparentemente intransponíveis podem ser superados com planejamento, disciplina e coragem. Cada sucesso de Alicia se transformava em motivação para aqueles ao seu redor, criando um ciclo positivo de crescimento e superação. Enquanto isso, Alicia continuava a se desafiar, aprendendo novos idiomas e explorando áreas do conhecimento que antes pareciam distantes. Cada novo aprendizado reforçava sua confiança e cada interação com adultos e jovens demonstrava que talento aliado a esforço contínuo gera respeito e admiração, independentemente da idade ou da origem social. Alicia começou a receber convites para entrevistas em podcasts e canais educativos, onde podia compartilhar suas técnicas de aprendizado e sua visão sobre disciplina e dedicação. Cada entrevista revelava não apenas sua habilidade em idiomas, mas também sua maturidade emocional e capacidade de inspirar pessoas de diferentes idades e origens. Sua história começava a alcançar um público global. O milionário, agora profundamente impactado, percebeu que Alicia havia transformado mais do que sua perspectiva sobre talento. Ela havia mudado a forma como ele enxergava a importância de investir em educação e conhecimento. Ele sentia que, ao apoiar a menina, estava contribuindo para uma mudança real na vida de muitas pessoas. E isso se tornou tão valioso quanto qualquer investimento financeiro. Enquanto isso, Alicia começou a organizar pequenos grupos de estudo online, reunindo crianças de diferentes países para praticarem idiomas e compartilharem experiências. Ela utilizava métodos práticos e envolventes, tornando cada sessão produtiva e divertida. A menina percebia que seu impacto ia além de conquistar respeito. Ela estava criando uma rede de aprendizado colaborativo e global. Alguns educadores renomados começaram a escrever artigos sobre os métodos de Alicia, destacando sua capacidade de unir aprendizado e motivação. Eles reconheciam que ela não era apenas uma prodígio, mas também uma líder natural, capaz de inspirar outros jovens a se dedicarem e acreditarem em seu próprio potencial. Cada reconhecimento reforçava a importância do conhecimento e da disciplina como verdadeiras riquezas. Alicia começou a perceber que sua história estava inspirando não apenas jovens, mas também adultos que se sentiam desmotivados. Muitos compartilhavam mensagens relatando como a coragem e disciplina dela os faziam reconsiderar suas próprias escolhas, lembrando-os de que nunca é tarde para aprender e se superar. Cada mensagem recebida fortalecia ainda mais a confiança da menina. O milionário passou a participar mais ativamente do projeto, oferecendo mentorias e suporte logístico para expandir o alcance das iniciativas de Alicia. Ele entendia que seu papel não era o de protagonista, mas de facilitador, garantindo que talentos como o dela pudessem brilhar sem limitações. Essa mudança de postura refletia o impacto profundo que a menina tinha em sua vida e visão de mundo. Enquanto isso, Alicia começou a colaborar com escolas e instituições de diferentes países, desenvolvendo currículos e programas de aprendizado que poderiam ser aplicados por professores e alunos. Ela viajava mentalmente entre culturas, idiomas e metodologias, sempre buscando adaptar seus conhecimentos para gerar o máximo de impacto e acessibilidade. Cada passo reforçava que dedicação e inteligência podem criar oportunidades para outros, independentemente das circunstâncias. Alguns jovens começaram a se organizar em grupos de estudo baseados nos métodos de Alicia, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. A menina observava de perto essas iniciativas,
orgulhosa de ver que sua história não só inspirava, mas também fomentava colaboração, autonomia e responsabilidade. O impacto estava se espalhando, mostrando que liderança genuína nasce do exemplo e da capacidade de ensinar. Alicia começou a receber convites para eventos internacionais, onde poderia compartilhar sua experiência e mostrar como disciplina, coragem e inteligência podem transformar vidas. Ela estava animada, mas consciente da responsabilidade de representar não apenas a si mesma, mas também todas as crianças que, como ela, lutavam contra barreiras sociais e preconceitos. Cada apresentação era planejada para inspirar e motivar de forma prática e realista. Milionário passou a refletir sobre suas próprias escolhas, percebendo que o encontro com Alicia havia despertado nele um desejo de apoiar projetos educativos de forma contínua. Ele entendia que riqueza verdadeira vai muito além de dinheiro e luxo. Está na capacidade de investir em talentos, criar oportunidades e gerar impacto positivo na vida de outras pessoas. Essa lição seria levada consigo para sempre. Enquanto isso, Alicia continuava a expandir seus métodos de ensino e aprendizado, explorando novas áreas do conhecimento e integrando tecnologia para criar experiências mais interativas. Ela entendia que, para continuar inspirando, era necessário evoluir constantemente e se adaptar a novas demandas. Cada nova estratégia aplicada mostrava que disciplina e criatividade andam lado a lado, potencializando resultados. Alguns pais começaram a enviar relatos emocionados, contando como seus filhos passaram a se interessar mais por estudos, idiomas e novas habilidades depois de conhecer a história de Alicia. Esses relatos reforçavam que o impacto da menina não se limitava a números ou títulos, mas estava criando mudanças reais, tangíveis e duradouras na vida das pessoas. Alicia começou a desenvolver workshops online, permitindo que crianças de diferentes partes do mundo pudessem aprender juntas e compartilhar experiências. Ela se dedicava a tornar cada sessão prática, dinâmica e motivadora, garantindo que todos se sentissem incluídos e capazes de superar desafios. Seu método não apenas ensinava idiomas, mas também disciplina, foco e autoconfiança. O milionário passou a valorizar ainda mais a educação, percebendo que o verdadeiro poder está em capacitar outros e promover crescimento através do conhecimento. Ele compartilhou recursos, contatos e oportunidades para que Alicia pudesse expandir seu alcance, criando uma rede de apoio robusta e eficaz. Cada ação reforçava a lição de que generosidade e reconhecimento de talentos geram transformações reais. Enquanto Alicia recebia feedbacks constantes de professores, colegas e famílias, cada um destacando não apenas seu talento, mas sua maturidade, dedicação e capacidade de inspirar. Ela compreendia que responsabilidade e influência andam juntas e que cada decisão sua poderia afetar positivamente a vida de muitas pessoas. Essa consciência moldava sua postura em cada apresentação e projeto. Alguns jovens começaram a se organizar em clubes de idiomas e grupos de estudo locais, usando os métodos desenvolvidos por Alicia. Eles aprendiam uns com os outros, aplicando as estratégias da menina em suas rotinas diárias. Alicia observava com orgulho, percebendo que seu trabalho estava se multiplicando, criando uma rede global de aprendizado colaborativo e inspirador. Alicia começou a explorar formas de documentar suas experiências em um livro, reunindo métodos de aprendizado, estratégias de organização e histórias inspiradoras de jovens que estavam se beneficiando de suas técnicas. Ela queria que o material fosse acessível e prático, permitindo que qualquer criança, independentemente de sua origem, pudesse aplicar os ensinamentos em sua vida cotidiana. O milionário passou a se envolver diretamente na divulgação dessas iniciativas,
utilizando sua influência para abrir portas e criar oportunidades. Ele entendia que a história de Alicia tinha potencial para inspirar milhões e que sua responsabilidade era garantir que esse impacto fosse amplificado da melhor forma possível. Cada ação sua refletia crescimento pessoal e aprendizado real sobre humildade e generosidade. Enquanto isso, Alicia continuava a participar de reuniões internacionais e palestras online, sempre mostrando sua habilidade de falar múltiplos idiomas com fluência. Cada interação reforçava seu prestígio não apenas como prodígio, mas também como líder e referência no ensino de idiomas e desenvolvimento pessoal. Sua reputação se consolidava como exemplo de superação e disciplina. Alguns educadores começaram a implementar programas inteiros baseados nos métodos de Alicia, integrando suas técnicas aos currículos escolares. As crianças que participavam desses programas apresentavam resultados impressionantes, mostrando que o talento combinado com método e disciplina gera resultados consistentes e transformadores. Alicia sentia que sua missão de inspirar e educar estava se expandindo de maneira real e palpável. Alicia começou a receber convites para participar de conferências internacionais de educação, onde podia compartilhar sua trajetória e métodos inovadores. Ela se preparava cuidadosamente para cada apresentação, buscando transmitir não apenas conhecimento técnico, mas também motivação e esperança para crianças e jovens de diferentes culturas. Cada discurso era recebido com entusiasmo e admiração. O milionário passou a acompanhar de perto essas conferências, observando como a menina conquistava a atenção e respeito de todos ao redor. Ele percebia que, mesmo sem recursos financeiros, Alicia tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar: autenticidade, inteligência aplicada e a capacidade de transformar vidas com ações concretas. Ele se sentia orgulhoso por poder apoiá-la, mas ainda mais impactado pelo exemplo que ela oferecia. Enquanto isso, Alicia começou a organizar grupos de mentoria, conectando jovens talentosos com profissionais de diferentes áreas. Ela sabia que conhecimento compartilhado é multiplicador e queria criar oportunidades reais para que cada criança pudesse crescer e desenvolver habilidades essenciais. Sua visão se tornava cada vez mais ampla, mostrando que a liderança genuína gera mudanças concretas. Alguns jovens começaram a relatar resultados extraordinários, destacando que não apenas aprendiam idiomas com Alicia, mas também desenvolviam disciplina, confiança e habilidades de comunicação. Cada relato reforçava que sua influência estava se expandindo de maneira significativa, gerando uma rede de aprendizado e inspiração que ultrapassava fronteiras e classes sociais. Alicia começou a receber propostas de colaboração de organizações internacionais de educação, oferecendo programas e bolsas para crianças em situação de vulnerabilidade. Ela via nisso uma oportunidade de expandir ainda mais seu impacto, ajudando jovens que, assim como ela, precisavam de incentivo e orientação para descobrir seu próprio potencial. Cada proposta era analisada cuidadosamente para garantir que o foco permanecesse no aprendizado e na motivação. O milionário passou a acompanhar de perto cada iniciativa, garantindo que recursos e contatos fossem aplicados de forma estratégica. Ele aprendeu que apoiar talentos não é apenas uma questão de investimento financeiro, mas também de atenção, empatia e comprometimento com o desenvolvimento humano. A relação entre ele e Alicia evoluiu para uma parceria de respeito e admiração mútua. Enquanto isso, Alicia continuava a aperfeiçoar suas técnicas de ensino, incorporando elementos de tecnologia, jogos, educativos e práticas colaborativas. Ela entendia que, para manter o interesse e a motivação, era necessário inovar e tornar o aprendizado envolvente, mostrando que disciplina e criatividade podem caminhar juntas para resultados duradouros. O impacto de Alicia se tornou global.
Relatos de jovens e famílias de diferentes países mostravam como suas técnicas transformavam a rotina, o interesse pelo estudo e a confiança pessoal. Ela via que sua história não era apenas sobre talento, mas sobre inspirar e criar oportunidades, mostrando que conhecimento e dedicação têm um poder real de mudar vidas. Alicia, olhando para trás, percebeu o quanto havia evoluído desde aquele dia em que se orgulhou de falar 9 idiomas diante do milionário cético. Cada desafio enfrentado, cada julgamento superado e cada oportunidade aproveitada contribuíram para transformá-la em alguém que não apenas aprendia, mas também inspirava e guiava outros. Ela entendia que seu poder estava no conhecimento compartilhado e na capacidade de acreditar no potencial das pessoas. O milionário, agora completamente transformado, sentia uma mistura de admiração e gratidão. Ele reconhecia que, mesmo com todo o seu dinheiro e influência, nada se comparava à força de caráter, coragem e inteligência de Alicia. A experiência o ensinou a valorizar o talento verdadeiro e a reconhecer que riqueza real não é medida por posses, mas pela capacidade de impactar positivamente a vida dos outros. A influência de Alicia continuava a crescer, mas ela mantinha a humildade que sempre a caracterizou. Cada nova conquista era uma oportunidade de ajudar mais pessoas, inspirar mais jovens e mostrar que, independentemente da origem, todos podem alcançar grandes feitos com disciplina, dedicação e paixão pelo conhecimento. Sua história se tornou um símbolo de superação, resiliência e transformação. E assim, a menina que uma vez foi ridicularizada por afirmar que falava 9 idiomas transformou não apenas sua vida, mas a de milhares de outras pessoas. Alicia provou que a verdadeira riqueza está no saber, na coragem e na vontade de fazer a diferença. Sua trajetória se encerra como um legado de inspiração, mostrando que talentos verdadeiros não podem ser ignorados e que a determinação e a paixão pelo aprendizado têm o poder de mudar o mundo.